trabalhar em nossa vida, não, a Bíblia diz que não tem como ser a mesma pessoa. Não tem jeito. Se uma pessoa encontrar com Jesus, se ela falar para mim que encontrou com Jesus um dia, ela vai ter que ter mudança de vida, porque senão não encontrou. Pode vir aqui na frente, levantar a mão e vir alguém e orar por ela aqui, fazer a oração do pecador e a confissão, mas se não houver mudança de vida, aquele coração não estava aberto e Jesus não entrou. Não entrou. Porque eu, na noite que eu me converti, eu nem aceitei Jesus. Vocês querem saber? Eu vim aceitar Jesus depois de muitos anos. Eu já estava aqui um dia contando testemunho aqui, e o pastor Saulo ali atrás, e eu falei, eu nem aceitei Jesus até hoje, eu já pregava. E aí no final, aí veio o pastor Saulo e fez a oração comigo, depois de uns 3 anos já, mais ou menos, deve ter uns 2 anos, né, o pastor Saulo. Então veja como que é interessante as coisas de Deus, que é sempre o que vale mais, é o que está para o lado de dentro. É o que nós vamos começar a falar aqui agora, da construção do templo. Voltando agora no texto, Davi morreu, faleceu. Salomão começou a reinar. Diz a Bíblia que no 4º ano do reinado de Salomão, no 2º mês, começou a construção do templo. Certo? E eram milhares de pessoas trabalhando. Milhares. Diz a Bíblia que tinha 30 mil pessoas que se revezavam, de 10 em 10 mil. Cada 10 mil, cada grupo de 10 mil trabalhava durante um mês e descansava 2 na obra. A Bíblia também diz que tinha 70 mil pessoas que ficavam só para transportar pedra e madeira, porque as pedras eram lavradas na montanha e eles tiravam e levavam para onde estava sendo construído o templo. 70 mil pessoas só para fazer isso. Mais 80 mil pessoas trabalhavam lá na montanha, lapidando e esculpindo pedra, de maneira que a Bíblia diz que lá na construção, onde estava sendo o templo construído, não se ouvia barulho de martelo, nem de marreta, nem de formão, nem de nada. As pedras perfeitinhas e elas são encaixadas. Presta bem atenção, nós vamos falar em perfeição de Deus aqui agora. Olha só, tinham 3.300 homens que ficavam ali na obra, só para dar ordem, ou seja, eram ali as pessoas que regiam a obra. 3.300 pessoas ficavam ali, só para garantir a ordem. E assim foi. Eles trabalharam 7 anos, 183.300 pessoas. Trabalhou 7 anos na obra do templo. E diz a Bíblia que depois de 7 anos, o templo ficou pronto. O templo de Salomão. E o templo de Salomão, que Salomão construiu, era tremendo. Era pura revelação de Deus por dentro. Pura revelação de Deus. E Deus deu aquela revelação todinha para Davi. Interessante, né? Não foi para Salomão que Deus deu. Deus deu a revelação, a arquitetura, tudo. Medidas, como, quantas pessoas colocar em tal lugar para trabalhar. Tudo foi Davi que escreveu. Porque diz a Bíblia que quando Salomão começou a construção do templo, a Bíblia diz que ele seguiu a planta que Davi, seu pai, tinha de entregar. Deus entrega para Davi. Então veja o que custou aquela proposta no coração de Davi. Veja o que custa uma proposta sincera no coração de uma pessoa que realmente tem um coração sincero para com Deus. Veja que Deus não leva em brincadeira. Deus constrói coisas eternas para esse tipo de gente, certo? Muitas das vezes a gente não vê porque a pessoa não demonstra, a pessoa não tem aquela aparência que a gente espera, mas você vai ver no oculto, lá no quarto dela, no escondidinho, ela ora por todo mundo da igreja, o nome do pastor e dos obreiros está todo dia na oração da pessoa. Eu conheço gente assim. Existe gente assim ainda hoje, porque a Bíblia diz que Deus não fica sem remanescente na terra. Então, por mais que a igreja
está cheia de gente que não faça isso. Mas pelo menos uma pessoa Deus sempre vai ter. Não estou falando que é só um, pode ter um monte. O que a Bíblia diz é que Deus não fica sem esse tipo de pessoa. Pois bem, voltando para o texto, eles fizeram todo aquele templo maravilhoso. Quem está vendo a construção lá em São Paulo, da réplica do templo de Salomão? Quem já viu? Estão construindo lá. Por aquele lá, vocês têm mais ou menos a noção do que era o templo de Salomão, mas mesmo assim não vai chegar nem perto, porque eles não vão revestir nada de ouro lá. E a Bíblia fala, ali mais ou menos onde o Renato estava lendo aqui na hora do ofertório, lá em Crônicas, que depois que eles terminaram a construção, tinha tanto ouro, tanta prata, tanto cobre, tanta coisa que tinha sobrado, que eles armazenaram toneladas. Tiveram que fazer um lugar para guardar. Tanta coisa que tinha sobrado. Então veja que se Deus ele quiser fazer uma obra, se Deus quiser aumentar esse lugar aqui e colocar 100 mil membros aqui, ou 500 mil, ou 1 milhão que seja, e tornar a igreja a maior igreja do mundo, isso daí para Deus é um estralar de dedos, para Ele não custa nada. Não custa um centavo para Deus. Basta Deus entender que isso está no curso dos acontecimentos, para que tudo caminhe para que Jesus volte. E aquele templo era muito interessante. Eles construíram o templo de pedra, vieram e cobriram ele de madeira. Tinham diferentes tipos de madeira. Quando eles constroem o lugar santo, a Bíblia dá medida, 40 côvados. Um côvado é mais ou menos meio metro, vai de 45 a 52,4 centímetros. Então, se eu falar 10 côvados aqui, vocês podem traduzir para 5 metros, dividindo pela metade. 40 côvados media o lugar santo. E o lugar santo, depois que ficou pronto, a Bíblia diz que veio Salomão e pediu para que fosse revestido todo aquele lugar com madeira de cedro. Eu fiquei pensando, por que será que a Bíblia fala cedro? Por que não mandou colocar outro tipo de madeira? E aí eu fui lembrar, eu trabalho com madeira, né? Eu entendo um pouquinho disso daí. Aqui nesse país, eles usam aqui 2 tipos de madeira para colocar em piso, que fica muito bonito. Todo mundo que já viu. Olha esse piso de madeira aqui bonito. Esse piso natural. A madeira cedro, ela tem uma tonalidade de coloração. Ela é uma madeira bonita. Ela é uma madeira que lembra a peroba rosa do Brasil. Não sei se alguém já chegou a ver. A peroba rosa, ela tem uma coloração com rosa, amarelo, uns rajados assim de roxo. É uma madeira linda. Linda, linda, linda. E o cedro tem mais ou menos aquela tonalidade. Uma coloração um pouco mais clara, mas tem uma coloração. E aqui, na América, eles usam 2 tipos de madeira. Uma madeira que chama white oak e a outra red oak. Uma madeira tem uma tonalidade vermelha, certo? E a outra é branca. É uma madeira desbotada. Se você pegar aquela madeira branca, colocar ela no chão, ou na parede que seja, lixar ela e fazer ela natural, só com verniz, ela vai ficar horrível. Porque é uma madeira branca sem cor, é uma madeira morta em si. Certo? Principalmente a gente que mexe com piso de madeira, a gente gosta muito de fazer piso natural, realmente. Quando a madeira é a madeira vermelha. Porque fica linda, dá aquela tonalidade vermelha, tem umas manchas assim, de umas outras cores, uns rachados diferentes, umas coisas assim. E eu fiquei pensando e tentando entender, comparando as duas coisas naquela hora. Então, eu entendo que Salomão, ele tentou colocar ali o que ficava mais belo, mais bonito. Porque se você ler toda a estrutura da construção do templo, você vai ver que Salomão, ele tenta deixar tudo perfeito. Tudo perfeito, tudo do jeito que Davi tinha falado para ele. Ele tenta fazer o melhor. Porque Davi, além de entregar a planta, falou: faça o seu melhor. Tudo de acordo conforme o teu coração.
Então Salomão, pelos traços do pai, ele também queria fazer o melhor para Deus. E eles construíram aquele lugar santo, lindo, maravilhoso, revestiu todinho de cedro. E dentro do lugar santo, que media 40 côvados quadrado, era quadrado, 40 para um lado, 40 para o outro, 40 para cima. Daí vieram e construíram o Santo dos Santos. Estamos falando de coisas de dentro do templo de Salomão. Não estou falando do tabernáculo lá atrás, não. Não vai confundir as coisas. Porque o tabernáculo tinha as mesmas coisas, só que ficava tudo em tenda, cercado de pano. Estou falando daquela obra perfeita lá, feita de pedra, de madeira e de ouro. Construíram dentro daquele lugar de 40 côvados, construíram o Santo dos Santos, ou seja, onde habitava a presença de Deus. Todo mundo sabe que a presença de Deus vinha sobre a Arca da Aliança, onde estavam guardados os utensílios e as coisas ali que eram usadas para a obra de Deus. E o lugar Santo dos Santos, que a Bíblia chama o Santíssimo Lugar, foi exatamente a metade da medida, 20 côvados. E dentro daquele lugar, diz a Bíblia que eles vieram e depositaram a Arca da Aliança, depois de pronto. Mas sobre a Arca da Aliança eu não tenho tempo de falar, porque eu precisaria só umas 2 horas para falar dela. E uma coisa me espantou na hora que eu estava lendo, porque diz a Bíblia que tinham 2 querubins, que ficavam como se fossem 2 guardiões, e eles estendiam as suas asas, de maneira que uma asa pegava de um lado da parede, a outra asa vinha e ficava mais ou menos no meio, e o outro querubinho de cá, a ponta da asa dele pegava lá na parede e encontrava com a ponta da asa do outro querubim que estava aqui. Cada um deles mediam 10 côvados, exatamente a metade da medida do quadrado que era, certo? E quando eles abriam as asas, diz a Bíblia que cada asa media 5 côvados, de maneira que as 4 asas abertas dariam 20 côvados. Então vejam que eles ficavam como guardiões ali. Só que quando se fala querubim, gente, é uma coisa que é totalmente diferente do que a gente tem noção de hoje. Totalmente diferente. Não sei se alguém aqui já leu o livro do profeta Ezequiel. Ele descreve. Ezequiel, no primeiro capítulo, ele fala que quando ele estava no cativeiro junto com o pessoal dele, de Israel, junto ao rio Quebar, ele começou a ter visões de Deus. E no primeiro capítulo do livro dele, ele escreve e descreve como eram os serafins. E a hora que eu li na Bíblia que ele estava dizendo serafim, eu fiquei imaginando um sacerdote para entrar num lugar desse era o cara, meu amigo. Porque um serafim, para vocês terem uma noção, eu preciso falar, descrever ele. Diz a Bíblia, Ezequiel falando, ele fala que um serafim, ele tinha um corpo como de homem, ele tinha 2 pernas, porém as 2 eram pernas direitas. 2 pernas direitas. E os pés do serafim não eram como os nossos, por mais que o corpo era, os pés eram como de um bezerro. Então vai imaginando a estrutura daquele ser. Vai imaginando a estrutura dele, começando lá de baixo, um pé de bezerro, 2 pernas direitas de homem, e vem o corpo, vem subindo. Ezequiel fala que eles tinham 4 asas. Então veja que lá dentro do santuário, do Santo dos Santos, 2 estavam abertas e 2 fechadas.